Na França do século XVII, em um contexto marcado pelo medo da bruxaria e pela forte influência religiosa, um caso chamou a atenção das autoridades e da população. Na cidade de Loudun, freiras passaram a relatar episódios de possessão demoníaca, dando início a uma série de acusações que resultariam na condenação de um padre. O que à primeira vista foi tratado como um fenômeno sobrenatural, hoje é amplamente analisado como um exemplo de perseguição, uso de tortura e manipulação institucional. O principal acusado foi o padre Umpire Crantier, que só possuía conflitos com a igreja e autoridades locais. As freiras do convênio passaram a apresentar comportamentos considerados anormais para a época, que confirmavam estar possuídas por demônios. Estas acusações foram rapidamente direcionadas ao padre Umpire Crantier, que teria provocado os supostos fenômenos por meio de bruxaria. Um contexto de forte influência religiosa, alegações desse tipo eram suficientes para incriminar e iniciar uma investigação. O julgamento foi conduzido com base em evidências frágeis e profundamente influenciado por crenças religiosas, e foram apresentados documentos que supostamente comprovavam pactos com entidades demoníacas, embora sua autenticidade seja altamente questionável. Mais significativo, porém, foi o uso da tortura como ferramenta de obtenção de confissões. Grandier foi submetido a métodos extremos com o objetivo de forçá-lo a admitir culpa, independentemente dos fatos. Em 1634, ele foi considerado culpado e executado na fogueira. A análise historiográfica contemporânea rejeita em grande parte a ideia de que o seu caso envolveu fenômenos sobrenaturais. Em vez disso, aponta a presença de interesses políticos e disputas de poder. Grandier enfrentava oposição de figuras influentes, incluindo grupos ligados ao cardeal Richelieu. As chamadas possessões podem ser interpretadas como um caso de histeria coletiva, ou resultado de pressões institucionais. O uso sistemático da tortura demonstra que o objeto de processo não era buscar apenas a verdade, mas confirmar uma acusação previamente constituída. O caos de Laudan evidencia como o medo aliado ao poder institucional pode ser utilizado para justificar práticas de extrema violência. Mais do que um episódio isolado, ele revela um sistema no qual a confissão podia ser forçada e a culpa presumida. Ao analisar esse evento, torna-se possível compreender não apenas o funcionamento da justiça naquele período, mas também os riscos de qualquer sociedade que priorize crenças e autoridade acima de evidência e justiça. Agora, passando para algumas perguntas importantes: como era o padre, o contexto histórico da época, por que o acusaram e por que isso foi considerado uma briga de interesse político? No momento do ocorrido, por volta de 1630, o rei e o primeiro-ministro eram católicos. Por mais que houvessem leis de proteção aos protestantistas, a situação deles estava ficando meio complicada. Ainda mais levando em conta que a cidade de 11 mil habitantes tinha uma alta quantidade de igrejas católicas. Grandier veio de uma família abastada. Era belo, mulherengo e havia muitos contatos importantes. Adorava uma vida noturna. Sobre seu posicionamento religioso, ele estava como um protestante. Uma de suas lutas que demonstra seu caráter muito bem era a luta contra o celibato por parte de entidades religiosas. Com o surto de peste que varreu 4 mil habitantes não atingindo ninguém no convento, começaram rumores de que o lugar estava tão corrompido que nem a peste quis passar por lá. Com o tempo, as freiras começaram a ter sonhos com o padre, o que posteriormente viria a ser considerado a possessão, com elas andando nuas pelo convento e se debatendo pelos muros, e mesas, mobílias, pelo convento em geral. Sobre sua acusação, supostamente o padre teria deixado rosas enfeitiçadas na escadaria da igreja que depois seriam cheiradas pelas freiras. Além disso, uma carta com um suposto pacto, mas que agora
Não vem ao caso, seria depois de sua tortura. O motivo da acusação ter sido considerada de envolver interesses políticos foi, pois, após um tempo a morte do padre, a madre do convento, figura de liderança das freiras, adquiriu poderes de cura do bem, curando a si mesma e as outras, e depois virando a freira do rei. Sobre a ligação disso com a morte dele foi, pois, ele havia recusado um pedido de compromisso dela quando vivo. Era protestantista e um empecilho para muita gente, fazendo assim a ligação dela com o rei ser só uma jogada para tirar um problema deles.